Olá, meu querido. E aí, meu irmão, tudo na paz? Como é que tudo na paz? Pastor, que bênção, que Que bom, privilégio, que bom. que honra a gente poder estar batendo esse papo aqui, diretamente os extremos aí, né? Sim, a Aham. norte e nordeste. A minha esposa é de Aracaju, e eu fiz Eita, minha mãe o nasceu meu. lá. Minha mãe nasceu em É? Aracaju. Pronto. Foi. Eu fiz o meu seminário no Betel Brasileiro, lá em João Pessoa, na Paraíba, né? Então a Ah, gente. Então, acabei conhecendo alguns ministérios, o pastor Sérgio Queiroz, ali da Cidade Viva, de João Pessoa, sim, falou algumas sim. vezes para a gente, alguém que me inspira muito também, né, o trabalho que ele desenvolve. E a gente tem alguns conhecimentos ali, de muitos amigos no Nordeste. Eu viajei para Fortaleza uma vez apenas com o Ministério Vida, que era o chamado Jogral do Betel, que a gente andava. Eu cheguei a participamos em algumas igrejas ali em Fortaleza. Eu tenho muita vontade de voltar e quando voltar a Fortaleza poder visitar aí, participar de um culto com vocês na Candeias. Vai ser um privilégio muito grande. Que legal, mano. Então, Vai ser, vai ser. pastorzão, Eu tive vários sem mais colegas, eu delongas, estudei em Recife, né? Eu fiz o seminário sim, em Recife. Então eu tinha vários colegas que eram de João Pessoa, né? poxa, Kert, que legal. Josean, pessoal que era lá de João Pessoa que Sim, participava com a gente lá, estudava com a gente lá. poxa, que bacana, que legal. Pastor, então eu já vou lhe passar a palavra e como a gente havia falado, né? O nosso bate-papo hoje é sobre a responsabilidade social da igreja. A gente aqui em Macapá, poxa, vai ser um privilégio muito grande ouvir um pouquinho mais da sua experiência, daquilo que vocês têm vivido, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Eu estou só começando, né? No seminário eu fui muito impactado tivemos lá a matéria de missão integral, tivemos algum contato, teve o colega que era mais próximo a mim, o Eduardo, esse tema sempre fervilhou no coração dele, ele fez o TCC dele lá em desenvolvimento sustentável, hoje ele trabalha no Rio Purus, né, tem uma parceria lá da Missão MEAP, com a Congregacional, e assim, isso sempre foi algo muito forte em meu coração, e aquilo que a gente puder, de alguma maneira, motivar, incentivar a igreja, as pessoas que de alguma maneira possam ter alguma influência nesse aspecto, é o nosso desejo. E agora a gente está partindo de maneira mais direta, né? As nossas redes sociais, né? Desde o ano passado a gente já começou a trabalhar esse tema, esse foco, visão no reino. Esse ano nós estamos começando a desenvolver um planejamento estratégico. Inclusive eu até vi um vídeo lá no Instagram da Candeias, o planejamento que o senhor apresentou para a igreja em fevereiro, né? O Foi, familiar, foi. eram os três, Que três projetos. foi. Aí veio a pandemia, né? Era. Deu uma quebrada em tudo isso aí, né? Tá, a gente tem trabalhado esse planejamento estratégico, inclusive aqui no Instagram, quem entrar aqui no Instagram do Visão do Reino, tem lá a nossa missão, a nossa visão, os valores, e está entrelaçado. Pelo menos em 5 anos a gente quer fazer presença em 15 bairros da Zona Norte de Macapá, que hoje o nosso prédio físico, ele fica aqui na Zona Norte de Macapá. A gente, antes de finalizar, antes de ter o lockdown, né, a gente conseguiu fazer algumas ações específicas, como são os 15 bairros, a gente está focando em 3 bairros esse ano, né, e o bairro sede, onde nós estamos aqui. Aí entra aquele projeto que eu lhe falei, a gente quer dar uma organizada, uma limpada aqui no nosso bairro, e queremos começar a trabalhar de maneira prática, com a questão das garrafas PETs, confecção de vassoura. Nós temos lá no canal no YouTube, a gente teve uma reflexão bem legal no domingo, falando exatamente sobre a responsabilidade que nós, como cristãos, temos com a criação, né? É muito mais, pensar muito mais do que esse aspecto apenas ecológico que a gente observa na mídia secular, mas um olhar cristão, né? Qual a nossa responsabilidade como igreja a olhar para a criação? Então, assim, pastor, colocando um pouquinho só para o nosso contexto, para que o senhor possa aí nos conduzir a esse tema de maneira bíblica e apresentar um pouquinho também das suas experiências. Legal, mano. Vamos transformar isso aqui numa conversa. Meu Poxa, irmão, prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer grande mesmo. Muito bom a gente estar aqui junto, poder conversar sobre isso, poder conhecer uma realidade de igreja, né, longe daqui, diferente daqui, sim, mas que está respirando os mesmos ares do Evangelho, né? Não estou falando de cristianismo como religião, mas respirando a mesma reflexão sobre reino,
né, entendendo o nosso papel no contexto que a gente está inserido, porque a igreja não está desassociada do contexto que ela está inserida. Então, assim, é muito legal conhecer você, né, fui fazer algumas pesquisas, assisti alguns vídeos hoje, né, gostei muito do que eu ouvi, né, discurso sobre a graça, discurso sobre o reino, sabe, trabalhando os dons uma perspectiva muito saudável, né, o conceito do pecado, que eu vi você falando também hoje, né, de que a gente não para de pecar para ser salvo, a gente é salvo, e porque a gente é salvo, a gente vai ter uma vida transformada, e o pecado, o abandono do pecado é uma consequência da salvação, ele não é causa da salvação. Então, mano, é muito bom ouvir essas coisas, muito bom, muito bom ouvir essas coisas, é muito bom ouvir isso, sabe, porque às vezes a gente se sente um pouco um ninho fora d'água, assim, como se fosse alguém que está fora do contexto, né? E ouvir outras pessoas falando a mesma coisa é muito legal, é muito legal. Ó, o Felipe Seabra está aí acompanhando a gente. Pois é, ele falou, já baixei um pouquinho. E me deu uma dica que resolveu, mandou baixar o meu fone, eu baixei o volume do meu fone aqui e resolveu. Ah, resolveu? Ah, então tá bom. Eu baixei o meu... Poxa. Resolveu. Eu baixei o meu volume, acho que o meu microfone estava pegando o meu fone. E aí estava dando essa... Melhorou, Felipe. Muito obrigado. Pastor Felipe Seabra, lá aqui de Fortaleza também, que deu a dica aí e resolveu. Eu tô sem o eco agora. Maravilha. Parecia que tinha o Darth Vader, estava aqui falando comigo aqui. Parecia que tinha um Darth Vader aqui falando no eco aqui no meu fone, mas agora desapareceu. Pronto, agora tá bacana. Sim, como eu tava colocando, muito legal tudo isso. E quando você puxa aí esse tema de responsabilidade social, né, a responsabilidade social, a social da igreja, eu não vejo não tem como ser igreja sem essa perspectiva. Para mim é outra coisa, você está vivendo outra coisa. Se você estiver vivendo alguma coisa que não está, principalmente no contexto que a gente vive, Brasil, Nordeste, Norte, né, estamos inseridos numa situação, uma realidade social muito complicada. Então, assim, se a igreja, dentro desse contexto, não atuando como agente de transformação nesse contexto, para mim descaracteriza completamente o que seria uma igreja. Seria uma igreja. Né? E eu separei um texto aqui, aquele texto que João Batista, quando está preso, e ele fica na dúvida se Jesus era o Messias mesmo ou não, se teriam que esperar outro, né? E aí ele manda os discípulos dele perguntar para Jesus, né? E eu imagino que João Batista, como tinha um estilo de vida muito do deserto, né? Comendo mel silvestre, gafanhotos, vestindo pele de animais, e Jesus era um cara que estava nos casamentos, ele estava nos bares, estava nas festas lá de Mateus, né? Sentado conversando com as pessoas. Jesus tinha uma proposta de estar inserido, né, que o Joaquim Jeremias é que fala sobre isso. Ele diz que o Paulo Bravo depois vai trabalhar esse conceito, mas o Joaquim Jeremias, ele fala que João Batista tinha uma perspectiva muito de estar, sabe, lá no deserto, é como se fosse os essênios, né, ele estava lá afastado. E Jesus não, Jesus era um cara inserido completamente dentro do contexto dele. O primeiro milagre que ele faz numa festa de casamento, ele está nas ruas, ele está nas aldeias, ele está andando pelos lugares, ele está no meio das multidões, ele está andando de barco, ele tá vivendo como todo mundo vive e onde todo mundo vive. Né? João Batista não, já tinha uma outra perspectiva. E eu acho que isso foi um dos motivos de João Batista talvez entender assim, pergunta lá se esse cara é mesmo, porque ele está cheio de pecador do lado dele. Ele o cara disse que o Levi está acompanhando ele, como é que pode? O Levi está acompanhando ele, o Mateus lá está acompanhando ele. Né, diz que tem mulheres acompanhando ele. Por isso que quando ele dá a resposta, depois ele diz, bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Né, porque talvez o João Batista, que teve um encontro com Jesus muito forte lá no batismo dele, né, aquela confirmação de que ele era o Messias, depois quando ele vê a obra do Messias se desenrolando, tão inserida na aldeia, na vida das pessoas, no meio das realidades de pecado, ele tem dito, rapaz, esse cara é o cara mesmo, ou a gente tem que esperar outro. Aí manda perguntar para ele, né? E ele no final diz, bem-aventurado aquele que... Pode falar. Sim. O que é interessante é que João Batista, ele chega chamando os fariseus de raça de víboras, criticando a religiosidade, a maneira como eles se portavam, mas ao mesmo tempo, quando ele olha
para o ponto que Jesus vai, ele também estranha, né? Tipo assim, não, eu sabia que seria diferente, mas não tanto quanto eu esperava. Tipo, como assim? O Messias é o cara que tá tão amigo de pecadores, né? E Filipenses vai dizer que foi o título mais bonito que Jesus recebeu, foi ser chamado pelos religiosos de amigo de pecadores. Né? Foi o título mais bonito que ele recebeu. Ele fala sobre isso, o Filipenses. E aí, quando a gente pega ele responde, bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim, né? O Joaquim Jeremias vai defender que o João Batista tinha uma proposta totalmente antagônica de Jesus, embora eles fossem totalmente ligados, mas eles tinham propostas de reino diferente, né? Diferente, embora fosse a mesma coisa, fosse uma continuidade. Mas assim, quando ele manda perguntar para Jesus, Jesus dá uma resposta. E Jesus diz, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Olha que ele está falando de coisa muito forte. Os cegos veem, olha os sinais de que ele era o Messias. Olha os sinais claros de que ele era o Messias. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Meu Deus. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, perceba que o anúncio do Evangelho aos pobres, ele está junto com o cego enxergar, o coxo andar, o leproso ser limpo, os surdos ouvirem, os mortos serem ressurretos, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E aos pobres é anunciado o Evangelho, que Evangelho é esse? Qual era o Evangelho? Qual era a boa nova? Que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus é chegado, o reino dos céus. E esse reino é para os pobres. Esse reino é para aqueles que estão discriminados, que estão à margem, é para aqueles que estão sofrendo. Ele não vem para os sãos, ele vem para os doentes. Então, o evangelho, levar o evangelho, levar a boa nova, né? Porque às vezes quando a gente fala de levar o evangelho, a gente vai para a interpretação, que é levar a mensagem do evangelho. Sim. E não está errado, mas o contexto aqui, aos pobres é anunciada a boa nova. E qual é a boa nova? Qual é o evangelho? O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou e está acessível. E Jesus estava dando sinais claros desse reino. Para quem? Nos palácios? Não, a gente quer estabelecer o reino sempre pelo palácio, né? E a gente continua querendo ir pelo palácio, né? Querendo ir pelos palácios para instalar o reino. E Jesus disse, aos pobres é anunciado o evangelho. Aos pobres é anunciada a boa nova de que o reino chegou. De que o reino chegou. O reino chegou e esse reino precisa estar sendo estabelecido a partir deles. Porque Jesus não estabelece o reino a partir dos poderosos. Ele estabelece o reino a partir dos pequenos. Né? E aí tem, de base bíblica, vai para Tiago, né, da verdadeira religião, né, que a gente vai para Isaías 58. Eu amo esse texto de Isaías 58, quando ele fala do jejum, porque aquele texto é exatamente quando o povo está chegando e apresentando sua barganha de espiritualidade, dizendo assim, olha, está aqui nossa espiritualidade, a gente está sem comer, a gente está vivendo aqui os nossos rituais, a gente está vivendo os nossos cultos, a gente está vivendo nessa nossa espiritualidade aqui. Uma espiritualidade de sacrifício, uma espiritualidade de rituais, né? E o Senhor não está olhando para a gente. Essa é a queixa lá em Isaías 58. E o profeta responde em nome de Deus, dizendo, será esse o jejum que eu escolhi? E vocês fiquem aí como, sabe, andando sem comer, que vocês fiquem... Não é este, é antes que vocês desfaçam as ligaduras da impiedade, que vocês repartam o pão com o faminto. E aí ele vai falando do verdadeiro jejum, que não é o jejum simplesmente deixar de comer, mas é o jejum do partir do pão. Jesus, quando vai ensinar a gente a orar, ele diz que o pão é nosso. Interessante que a espiritualidade de Jesus sempre está incluindo o outro. Sempre está no plural. E a gente continua fazendo ela, tentando fazer ela no singular. Né? Eu digo que a gente, às vezes, a gente gosta de viver uma espiritualidade que ela está sempre sendo foco no singular, sendo feita do público. É o público pensando, é no público e pensando no singular.
Como Jesus estava querendo trazer a gente para dentro do nosso quarto, e dentro do nosso quarto pensar no nós. Né? Pensar no nós, pensar no coletivo. Então não tem como, para mim é um absurdo imaginar uma igreja inserida dentro de um contexto como o nosso, e não estar sendo um agente do reino. Não está sendo um agente de dizer o reino de Deus chegou para os pobres. O reino de Deus está sendo anunciado aos pobres. O reino de Deus está sendo colocado para os pobres. E aí vem aqueles textos de Efésios, né, que fala de que a propósito de Deus era convergir todas as coisas em Cristo. E para isso ele quer usar a igreja sendo colocada sobre todas essas coisas, para que a igreja possa atuar sobre todas essas coisas. E todas essas coisas é tudo, né? É natureza, é o mundo que nós vivemos, é o nosso semelhante. Então, como a igreja tem se afastado de um mundo natural, porque se apegou demais ao mundo simplesmente fora do natural, e acha que o reino não é para ser estabelecido no natural. E quando ele coloca nesse texto de Efésios 1:10, é fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Eu tenho um médico aqui da igreja que ele disse que ele tinha dado muito trabalho para ele convencer os crentes de que o crente tem corpo. Né? De que o crente tem corpo, de que as pessoas têm um corpo, de que elas têm necessidades. Existe uma dignidade que o mundo caído, ele roubou do ser humano. Sabe? Roubou do ser humano. E é papel da igreja reconciliar isso. Nós recebemos a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação. E esse ministério é de reconciliar todas as coisas em Cristo. Sabe? Agora, Natan, eu fico pensando que toda essa reflexão que a gente faz, no final dava para resumir numa coisa só. Uma coisa só. Que por mais que as pessoas queiram, vamos mais isso, mais aquilo, tal, dá para resolver numa coisa só. No amor e na graça. Até porque, se nós não fizermos por amor, Paulo diz lá em Corinto que nada disso seria aproveitado. Né? Então, o risco de nós estarmos nos envolvendo em algo porque está na moda, porque é o certo a ser feito. Nada de errado em fazer algo porque é o certo a ser feito. Mas existe uma motivação que precisa estar no nosso coração, que é o amor. O amor. A gente ter a consciência de que a Bíblia não diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E essa nossa ida ao nosso semelhante, ela deve ser um resultado desse amor primeiro. Então, quando a gente fala do amor, e esse amor passa pela graça, porque se a gente vive uma lógica de religião, a gente vive uma lógica de merecimento. Mas a lógica do Evangelho, ela não é uma lógica de merecimento, ela é uma lógica de graça. O que o Evangelho vai dizer é que eu sou pecador, igual o bandido da cadeia, igual o cara que mora na favela e que está ali sem água encanada. Eu sou pecador igual a ele. Então nós merecemos a mesma coisa. A condenação. Exatamente. Mas nos foi dado a graça. E quando essa graça nos é derramada, a graça da salvação, eu olho para esse meu semelhante e entendo que eu não sou mais merecedor do que ele para nada, e que Deus o ama igual Deus me ama. E quando isso cai como ficha na cabeça da gente, a gente vai dizer que, cara, não tenho como viver virando as costas para o meu semelhante, que está sofrendo. Né? O 1 João 3,16 diz, nisto consiste o amor. Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Precisa ser o amor. E aí, Natan, a nossa experiência aqui não funcionou enquanto a gente não trabalhou muito o conceito da graça. A responsabilidade social, o envolvimento...
o envolvimento com o social não se desenrolou enquanto nós não aramos essa terra muito fortemente com o entendimento da graça. Porque a graça vai nos mostrar que nós somos iguais no pecado e no amor. Sim. E que Deus nos ama da mesma forma. Da mesma forma. Então, essa quebra da lógica do merecimento, ela me leva a olhar para o meu semelhante não como um problema, Sim. mas olhar para o meu semelhante como um olhar de compaixão. Porque Jesus, quando agia porque olhava e se compadecia. Sim. Ele não é resultado. E aí, assim, quando você colocou esse tema de responsabilidade social, né, eu até pensei, cara, vamos colocar um outro tema. Eu disse, não, mas deixa, porque vai ser bom para a gente trabalhar esse conceito. Porque não é uma questão simplesmente de responsabilidade. Também. Mas é mais que isso. É mais que isso. É uma questão de amor. É uma questão de amor. Poxa, é uma questão de viver aquilo que o mestre colocou como algo essencial na vida da gente, é o amor. E de olhar para aquela pessoa e dizer, eu sou igual a ela. E ela está sofrendo. Deus me amou. Eu também não merecia. E esse amor, ele precisa ser passado para frente. Ele precisa ser colocado, ele precisa ser externado. Que a gente, de fato, a gente é igual. E essa consciência do igual, ela naturalmente desagou, porque ela quebra a lógica do mérito. Porque enquanto nós estivermos nos nossos palácios religiosos achando que nós merecemos o favor de Deus porque nós somos bons, porque nós realizamos boas obras, porque nós nos afastamos do pecado, porque nós realizamos culto, porque nós damos o dízimo, porque nós, somos cidadão do bem, né? Nós somos cidadão do bem no Brasil, né? Enquanto a gente ficar nessa lógica, o semelhante lá que está lá sofrendo, a gente vai sempre olhar ele como um problema e ele como eu gosto de olhar ele nem como vítima e nem como culpado por estar ali onde ele está. Ele é um ser humano que tem o mesmo valor que eu, tem o mesmo valor que os meus filhos e que é amado por Deus da mesma forma. Como viver igreja e não tocar essa realidade? Tem um livro, eu estava com ele aqui. Aqui ele. Tem um livro do Tomás Halick, que é chamado, o nome do livro é Toque as Feridas. É sobre o sofrimento. Aí não vai dar para ver porque ele vai ficar, acho que ele fica ao contrário, não fica? Fica ao contrário. Mas pois toque as feridas, tá? Toque as feridas. Toque as feridas, o Tomás Halick. Ele diz que o livro original dele era O Meu Deus é um Deus Ferido. Que ele vai dizer que ele não acredita em uma religião que não toque as feridas das pessoas. E o mundo ferido como nós vivemos, ele diz que não tem o direito de confessar Deus se não levar a sério a dor dos meus próximos. E ele coloca de forma... Esse livro é fantástico, porque ele trabalha a questão de Tomé, que Tomé não precisou tocar as feridas para querer, porque ele precisava entender que esse Deus, sim, ele foi ferido, ele não estava simplesmente abandonando a gente. É uma perspectiva que ele tem. Ele faz um exegese desse texto bem peculiar dele, mas assim, eu nunca tinha visto ninguém fazer a interpretação desse texto como ele fez. E não sei se eu concordo totalmente com a maneira como as conclusões que ele chega, mas é interessante demais a reflexão que ele está fazendo. Né? E de que a gente não tem como, cara, estar nesse mundo tão ferido e não ser ferido. E não tocar as feridas. É nessa perspectiva que ele faz. Como é que Deus vem, se faz carne, habita no meio de nós, sabe? E simplesmente ele ressuscita e vai embora. Aí Jesus vem e diz, toca as feridas. Toca as feridas. Tipo, eu não estou saindo, eu não passei ileso por este mundo. Eu não passei por este mundo sem sofrer junto com este mundo. Eu sofri junto com este mundo. E da mesma forma, a igreja não tem como passar por este mundo sem sofrer junto com este mundo, sem se compadecer de tudo isso. A gente teve uma reunião na nossa igreja e a gente começou a fazer esse trabalho social. Foi uma reunião, tipo uma assembleia para tomar decisões, como é que a gente ia fazer, falar sobre os nossos orçamentos e tudo. E a gente viu que a gente estava tendo um gasto bem maior com o projeto social. Né, porque
a coisa vai vindo, a demanda é grande e vai tomando o orçamento da igreja e em tudo, né? Até a gente se organizar e conseguir levantar recurso e tudo, vai tomando o orçamento. Investimento não é só, é em dinheiro também. E aí a gente falou com o projeto social e tal, e teve um irmão, e eu amo esse irmão, ele pode até estar me assistindo aqui. E ele retratou talvez um sentimento que era o sentimento de todo mundo da igreja, mas ele teve coragem de falar, entendeu? Até aquele irmão que representa o sentimento de todo mundo, e ele às vezes, a diferença dele é que ele tem coragem de falar, os outros ficam calados. Exatamente, sim. E aí ele pegou e disse, pastor, sabe qual foi o problema? Eu disse, o que foi, irmão? Ele disse, é porque nós pegamos um problema que não era nosso, estava lá fora. A gente pegou e trouxe para cá. Eita. Aí agora, ele é nosso também. Aí eu fui e disse, irmão, eu discordo. Virou uma pregação. Eu acho que esse problema sempre foi nosso. E a gente morrendo na porta da igreja. E a gente achava que isso não tinha nada a ver com a gente. Sim. Quando a gente se envolveu, a gente passou a conhecer o nome da pessoa que morria na porta da igreja. A saber quem era a mãe da pessoa que morria na porta da igreja. A gente começou a fazer o velório dessas pessoas dentro do nosso espaço físico. Correndo risco de assassinado pelo tráfico, correndo risco de vir alguma coisa, mas como estava sendo feito na igreja, estava sendo feito na igreja, e não deu problema. Mas assim, esse problema sempre foi nosso, nós é que estávamos fazendo de conta que ele não era nosso, mas ele é nosso. Ele é nosso. Não tem como, ele é nosso. Então, na nossa experiência, a gente teve que primeiro desconstruir religiosidade, e a gente desconstrói religiosidade com o ensinamento da graça. Que a graça ela é totalmente contrária à lógica que a gente vive da religião. A lógica da religião é uma, a lógica da graça é outra. Desconstruiu isso. E a partir do momento que nós nos vimos todos não merecedores e amados, a graça traz essa consciência. Ninguém merece, todo mundo é amado. Então a graça traz essa consciência. Nós nos vimos não merecedores e ao mesmo tempo amados, não tem como isso não transbordar. Não tem como isso não transbordar. Sim, com certeza. Então, hoje na igreja, se a gente vai fazer uma campanha para poder pintar a sala, a gente tem dificuldade de levantar recurso. Mas se a gente fizer qualquer campanha que envolva o próximo que está sofrendo, a gente precisa chegar e dizer que tá bom, já deu, já foi. Já foi. Porque o envolvimento das pessoas é muito grande em relação a isso. Mas precisa ter quebrar essas raízes da religião, da religiosidade. Né? Eu falo religião, misturo com religiosidade, mas é porque para mim elas se confundem. Mas essas raízes da religiosidade, a gente precisa quebrar elas. E a gente faz isso com a pregação da graça. Com o entendimento da graça. Sabe? E vai ter resistência, porque Jesus foi morto porque ele pregou contra essas estruturas, né, da religião. Ele pregou contra essa lógica. Ele foi anunciar o evangelho, a boa nova do reino, para quem? Para os pobres. Né? Para os pobres. Ele foi acolher quem? As prostitutas. Ele foi acolher, ele mostrando o quê? Que ninguém merece. De que Deus ama todas as pessoas. A parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, é uma tapa na cara dos religiosos. É uma tapa na cara dos religiosos. E no final ele vai para o filho mais velho e diz, meu filho, vem, tudo que é meu é teu. Ele tem graça para o religioso também. Ele tem graça para o cara que também não entende. Né? Então é graça sobre graça o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Deixa eu só lhe perguntar, a minha experiência, eu nasci no Evangelho. Né? Hoje eu tenho 29 anos, mas com 18 anos eu fui para o seminário. E assim, fui Batista Nacional. E assim, sempre foi muito entranhado, né, no nosso meio. Eu ainda faço parte de uma tentando desconstruir essa mentalidade, vamos dizer assim, em que carrega-se muito essa religiosidade, carrega-se muitos títulos, né, naquela conversa que a gente teve aqui antes de começar, antes da gente bater esse papo, o senhor percebeu. Agora, uma coisa que mexe muito comigo é exatamente isso que o senhor falou, graça. Quando se fala exatamente sobre a questão do ponto onde eu tenho tentado focar no ministério, onde eu quero desenvolver uma linha, qual é o problema que eu vejo hoje na igreja e falar assim, o que poderia o que você mudaria na igreja?
atual, se você pudesse fazer alguma coisa. Aí eu vou para o básico, que seria exatamente uma coisa que me deixa doente, é exatamente essa ideia de que eu tenho mérito na salvação. Essa ideia de que eu estou pagando preço pela minha salvação, essa religiosidade impregnada no nosso meio, não não só no meio pentecostal ou neopentecostal, mas eu acho que está tão impregnado na mentalidade das pessoas que se você sai ali se você entra no cristianismo, vamos supor, protestante, vou servir a Deus ali numa igreja, se isso não for batido constantemente a tecla, é natural a pessoa fazer, ela achar que até que a ação social, ou que esse olhar para a pessoa que está sofrendo, esse cuidado tem que ser uma espécie de troca. Eu estou fazendo aquilo ali para que ela, de alguma maneira, vire crente, ou seja, um ciclo religioso. Né? E isso que o senhor tem nos apresentado, que você tem trazido aqui para a gente agora, o primeiro conceito, graça, entender a graça, para que eu consiga enxergar o sofrimento do próximo e que eu não sou melhor do que ele. Eu tenho vivido isso, por exemplo, eu sou acadêmico de História, e eu tenho vivido isso na faculdade. Eu tenho vivido isso na universidade. Minha filha nasceu, ela está com um ano e 2 meses, e eu precisei trancar o curso por um semestre. E eu fiquei assim, impressionado que quando eu voltei para a aula, uma das minhas colegas feministas tirou foto, filmou e colocou assim, a volta do Natan, o único pastor aceitável. Aí assim, aquilo de alguma maneira me marcou, porque eu represento uma categoria como pastor evangélico que eles não gostam. Quando eu chego e falo que eu sou um pastor evangélico, eles já têm um estereótipo formado, né? E é preciso a gente andar um pouco, é preciso a gente conversar um pouco para que eles possam olhar, para que de alguma maneira eles olhem assim e falem, não, peraí, parece que a maneira como ele age, o que ele fala, não é aquilo que a gente está acostumado a ver, né? Então vamos tentar dar um pouquinho mais de crédito aí. E assim, eu fiquei feliz de alguma maneira quando ela fala isso, quando eu tenho um diálogo com colegas que são homossexuais, quando eu tenho um diálogo com pessoas que têm um padrão completamente diferente, que às vezes há uma certa resistência de muitos da igreja até, e poder convidar eles, virem para a igreja, a gente poder bater um papo, a gente poder conversar, e sentir que de alguma maneira a mensagem está entrando, e que de alguma maneira a gente tem um vínculo, que de alguma maneira a gente tem um diálogo, e é exatamente esse pensamento que acho que a única diferença é que eu encontrei pão e estou tentando mostrar para eles. Né? Eu não sei quem é que falou essa frase, mas o evangelismo é um mendigo contando ao outro aonde achar pão, né? Indicando ao outro aonde achar pão. E de fato, isso mudou muito o meu conceito de entendimento, eu vou lhe dizer, no seminário, quando a graça, justificação pela fé, entrou na minha vida, assim que o professor começou a falar aquilo, e a religiosidade ainda batendo no meu coração, e foi lá no internato, conversando com colegas sobre a aula, que a ficha caiu. Falei, poxa vida, isso é o evangelho, isso é a graça, que até então eu não havia entendido. E aí, isso eu estou lhe dizendo, eu nasci no evangelho, fui batizado, filho de pastor, e a gente está ali na igreja, a gente está tão acostumado com isso, e às vezes, quantas e quantas vezes eu ouvi a salvação é pela graça? Quantas e quantas vezes temas e pregações, a salvação é pela graça, mas parece que a nossa cosmovisão é uma, e eu acho que a situação está tão impregnada que talvez não, com certeza eu não estou conseguindo enxergar todo o panorama que você tem apresentado aqui, porque eu ainda tenho uma cosmovisão que ela ainda está sendo desintoxicada. Então eu estou pegando partes, e muita gente que está ouvindo a gente aqui agora nessa live está pegando partes, né? A gente precisa se desintoxicar dessa religiosidade, conseguir entender a graça, internalizar a graça, para conseguir dar esse passo adiante, de olhar para aquele que está sofrendo e viver, e como o senhor colocou, pronto, eu não uso mais a responsabilidade da igreja, é mais do que isso. Né? Faz parte, mas é muito mais profundo é muito mais que isso, porque senão vira uma forma de aliviar a nossa culpa. Sim. Então, a nossa forma de aliviar a nossa culpa. Então a gente descarga, ou vira um departamento da igreja. Né? Fica um departamentozinho ali que você usa até para fazer, social. Como as empresas fazem, as empresas usam responsabilidade social até como instrumento de marketing. Sim. Porque pega bem para elas fazer responsabilidade social. Né? E o nosso contexto não é isso, não pode ser isso. Agora, se você falou da faculdade, eu me identifico demais, porque eu faço psicologia aqui na faculdade, e eu às vezes, assim, eu escondo um pouco minha identidade. Eu não tenho vergonha de Jesus, não, mas eu tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico, porque dá trabalho para você explicar, sabe? Quando a pessoa diz que você é pastor, eu tenho que explicar tanta coisa para ela poder não achar que eu sou o que o discurso
dado, né, o discurso dado e majoritário do evangélico representa, dá um trabalho danado para a gente conseguir, tipo, é um trabalho grande para a gente conseguir explicar. E quando a pessoa já conhece, não, ela fica, mas como? Eu acho estranho, quando ela descobre que você acha estranho, aí fica até curioso para saber, quando já te conhece antes. Mas quando não conhece de cara, eu preciso às vezes fazer uma nota de rodapé, né, para isso. Agora, sim, isso que você falou da graça, Natan, é porque às vezes a graça está lá como um conteúdo de teologia sistemática dentro da soteriologia, né, da salvação. A gente vai estudar a salvação, aí tem lá a salvação pela graça. Mas não é a salvação que é pela graça. A vida é pela graça. O nosso Deus é gracioso. A vida com Deus é pela graça. Tudo é pela graça. Não tem como. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Então essa graça, esse conceito de graça, ele não tem a ver só com a nossa salvação. Ele permeia toda a nossa caminhada cristã. Ele vai ser algo que vai nos ajudar a entender uma série de coisas. Então, quando eu falo da religião, e aí só para ficar mais claro quando eu estou falando da religião, porque eu sou pastor de uma igreja batista, sou pastor de uma igreja, né, que é chamada de religião, instituição religiosa, né, quando a gente vai lá cadastrar no Facebook, no Instagram, tá lá, instituição religiosa. Eu tentei botar um outro nome, acho que eu mudei para comunidade. O Instagram da gente eu mudei lá para comunidade, né, fica comunidade, para poder sair desse nome de instituição religiosa. Porque quando eu olho para a religião, o que é que eu digo que são os combustíveis da religião? E eles são tóxicos. Eles são tóxicos e ele é um combustível fóssil, porque ele tem um efeito, ele tem uma explosão muito boa, ele funciona muito bem, mas ele destrói muita coisa. Quais são os combustíveis da religião? São 4, na minha opinião. Vou falar bem rapidinho. Culpa. A religião trabalha com culpa o tempo todo. E não é aquela culpa que precisa, a consciência de culpa que precisa para ter a graça, não. É a culpa como instrumento de mobilização das pessoas. A culpa, o medo, certo? O medo, desde pequenininho, também cresci dentro da igreja batista, cuidar do olhinho para onde você está olhando, cuidar do mãozinho onde você toca. Nosso Pai do Céu está olhando para você, a gente cresce com medo de Deus, como se a presença de Deus fosse uma presença observadora, fiscalizadora. Aí o cara falta o culto, ele fica com medo, ele não dá o dízimo, ele fica com medo. Então usa o medo como forma de controle. O status, que a gente é especialista em fazer isso dentro de nossas estruturas religiosas, né, como se fosse quase um plano de carreira. Você entra olhando os carros na rua e você termina, vai até chegar a líder de grupo pequeno e quem sabe um dia você vira um pastor. Então é um plano de carreira que você vive dentro da instituição religiosa. É o status. E quanto mais você sobe, mais destaque você tem, né? Você é colocado, se você virou, só frequenta, tem um valor. Você virou voluntário, tem outro. Você virou líder, você vai crescendo dentro daquela instituição. Então trabalha muito com isso. E com barganha. Troca. Troca com Deus e troca com a própria instituição. Com a própria instituição. Então a religião trabalha com isso. Isso funciona pra caramba, bicho. Você pega esses combustíveis aqui e bota dentro de uma instituição para funcionar, cara, roda fácil. Você consegue fazer coisas tremendas com esses combustíveis, mas eles têm um efeito colateral terrível. Aí vem a graça, e a graça vai dizer que para a culpa tem perdão. A graça vai dizer que não há porque tem medo. A graça vai dizer que ninguém tem status em nada, que todos nós somos iguais. E a graça vai dizer que quem primeiro deu a ele, para que possa dele receber. E aí essa consciência que a gente tem, que a gente é pecador, ninguém merece, todo mundo é amado. Um resumo da graça é o seguinte: ninguém merece, todo mundo é amado. O que é graça? Ninguém merece, todo mundo é amado. Isso é graça. A graça é isso. Ninguém merece e todo mundo é amado. Aí quando a gente entende isso, não dá, cara, para olhar para um ser humano. Fiz uma live ontem falando sobre tristeza e disse que uma das coisas esqueci de falar, que uma das coisas que está me deixando muito triste são as filas enormes à frente da Caixa Econômica para receber um auxílio emergencial de R$600. Sabe? Ainda bem que está tendo R$600, mas quanto sofrimento. Gente sem certidão de nascimento. Gente sem água. A gente está falando do Covid, tem gente que não tem água para lavar a mão. E a igreja está ali fazendo os seus cultos, cercado por essa não sei como é que é aí em Macapá, mas aqui em Fortaleza, não tem um bairro de Fortaleza
que não tenha uma favela. Sim. Porque as favelas aqui são espalhadas por Fortaleza toda. A gente tem a periferia, mas não tem nenhum bairro, nenhuma igreja que você estabeleça ela num local de reunião dela. Porque, na verdade, eu acho que o local da igreja é as casas de onde as pessoas moram. Esse é o local da igreja. Sim. Onde é que é a igreja? A igreja é um lugar onde as pessoas moram. Então, que diferença você faz no raio da residência da igreja? A residência da igreja é a tua casa. Não é o lugar que a gente reúne. A gente está no lugar que a gente reúne algumas vezes por semana. Na nossa casa a gente está todo dia. O lugar da gente fazer diferença é ao redor do lugar que a gente reúne, porque isso traz identidade, mas é ao redor do lugar onde a gente mora. Então, esse é o lugar da gente fazer diferença, sabe? E a gente está fazendo diferença. A gente está amando essas pessoas. A gente está amando, a gente está se importando com elas. Aí vem a graça. Ninguém merece. Todo mundo é amado. E se Deus ama aquele cara ali, sabe, que está no meio da rua, se ama aquelas pessoas que estão na fila, cara, você não consegue conviver com isso. Sem a graça é um alguma problema. coisa. Tem um pastor aqui, o pastor Carlos Queiroz, pastor Carlinhos, Poxa, ele diz aqui, eu gosto muito dessa Carlos. frase dele, que ele diz que Jesus é um problema na vida dele. Porque se não fosse Jesus, era muito mais fácil da gente fazer igreja. Bastava a gente fazer o que a gente está fazendo, de culto, né? Fazer essas coisas que a gente sabe fazer, que a gente faz bem facinho. Isso é muito fácil. Fazer culto, lotar a igreja, é beleza. Sim. Agora Jesus é um problema, porque Jesus vai dizer que eu tenho que dividir, que eu tenho que me preocupar com a realidade de sofrimento do nosso país. E como a nossa realidade de sofrimento é tão absurda, é tão grande, mano, às vezes a gente prefere viver fazendo de conta que ela não existe. Porque é angustiante. Sim. Ficar olhando para essa realidade. Então, às vezes, é melhor a gente psicologicamente vai criando no coletivo da gente uma fuga. Para não precisar ficar olhando para isso, para poder seguir, sabe? Seguir, sem olhar para essa dor. Meu Deus. Mas não dá, cara, não dá. Não dá para ser igreja sem olhar para essa dor. A gente precisa olhar para essa dor. Essa dor, ela faz parte da gente. E naquele conceito que se um membro do corpo chora, sofre, o corpo todo sofre. Ah, mas a sociedade que está lá não faz parte do corpo. Vamos pensar, se uma pessoa que Deus ama sofre, todo o corpo de quem Deus ama deveria sofrer com isso. Entendi. A gente vive olhar o sofrimento tão ferido, que às vezes a gente cauteriza. Para conseguir sobreviver, porque senão a gente às vezes adoece também, né? Então assim, não é fácil não. Não é fácil não. Não é fácil não. É por isso que o Carlinhos diz, Jesus é um problema na minha vida. O senhor citou o Carlos Queiroz. A gente foi impactado no seminário com o livro Ser é o Bastante. Eu creio que ele tem outros livros mais na literatura, né? Mas a gente trabalhou o Ser é o Bastante, minha esposa e eu, ela está comentando aqui de vez em quando. Isso. Poxa, esse livro, quando eu dei uma série de estudos na igreja sobre o Sermão da Montanha, como código de ética do discípulo, aí eu usava Stott e usava o Carlos Queiroz. Então, assim, é muito forte, é muito impactante. E, mais uma vez, pastor Hildebrando, que honra a gente poder bater um papo com o senhor, né? Você tem essa bagagem, essa experiência, poxa, esse bate-papo, isso aqui vai ficar marcado na minha memória, na minha mente, porque isso me faz entender, só aqui já pude aprender muita coisa, né? O viver a graça, e essa questão de nós podermos demonstrar o amor de Deus, muito mais do que uma responsabilidade. Se é amor, não devo fazer por obrigação, mas tem que ser algo prazeroso. Eu tenho que ter prazer nisso, eu tenho que entender. E assim, como nós temos falado sobre visão no reino, o que a gente puder se aprofundar nisso como igreja, como eu lhe falei, a instituição Batista Nacional Missionária, aqui em Macapá, ela tem 21 anos. A instituição tem 21 anos. E o que tem levado a gente a refletir, nosso espaço aqui é um espaço até relativamente grande em comparação com os outros espaços que as igrejas têm. É um espaço 60 por 60. Nós temos um prédio que está em construção, já tem um tempo.
E o que eu tenho conversado com os irmãos, o que eu tenho falado é exatamente isso. A gente precisa investir em pessoas, cuidar das pessoas, cuidar. Nós, como igreja, precisamos fazer valer o que é ser sal da terra, o que é ser luz do mundo. A gente precisa influenciar a sociedade. E a gente começou com esse planejamento estratégico, a gente está investindo em pequenos grupos, investindo em liderança, investindo nessa mentalidade de olhar de fato para o reino de Deus, desde os mínimos detalhes da criação, né, a coroa da criação, que são pessoas. E assim, poxa, pastor, eu sou muito grato a Deus, né? Já estamos aí com 51 minutos de live. Eu não sei se... Está com quanto tempo de live aí? Está com quanto tempo? 51 minutos. A gente tem pouquinhos minutos aqui antes de cair. Mas assim, eu quero de fato agradecer... Eu queria, se desse, eu queria contar uma experiência que para mim foi muito marcante. Vamos lá. Pronto. Pode contar. Uma experiência que foi muito marcante. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta ou se a gente parte logo para esse final. Eu não vou abrir para perguntas, porque a gente tem pouco tempo poxa, o assunto é tão vasto, eu sinto que, né, só foi um aperitivo, é muito profundo. Mas conte a experiência para ficar guardada aí no nosso coração. Porque assim, teve uma coisa que mexeu muito comigo. A gente tinha uma congregação em Tauá. Tauá é uma cidade aqui no interior do estado. E a gente sempre ia lá, essa congregação desenvolve um trabalho social muito legal. E eu fui pregar lá. E eu preguei sobre o filho pródigo, falei sobre perdão. Isso é uma experiência, tá? Uma experiência minha, foi uma coisa que eu vivi. Sim. E não precisa ninguém viver isso. E eu fui pregar lá. E quando eu terminei de pregar, eu fiz um apelo, algumas pessoas foram à frente. E uma dessas pessoas que foram à frente foi uma criança. E essa criança, ela me abraçou. Ela abraçou minha perna. Estava orando e ela abraçou minha perna. E naquele momento, eu não sei explicar. Já disse para Deus que não precisa mais me mostrar. Eu não quero mais ver. Mas ele me fez sentir a dor daquela criança. Foi algo que assim, muito forte, muito forte. É como se ele tivesse me mostrado, sabe a visão do Vale de Ossos Secos? Sim. Ele mostra da visão do Vale de Ossos Secos. Então, é como se ele tivesse mostrado a dor de uma pessoa vivida à margem da sociedade. Sem o básico, sem identidade, sem integridade, sem dignidade. Sem dignidade, não é integridade não, sem dignidade. E eu senti a dor daquela criança. Quem estava nessa viagem missionária, terminou de pregar, eu passei uma meia hora chorando. Quem me conhece sabe, eu não sou de chorar. Não era, né? Passei meia hora chorando e depois eu tive que explicar para as pessoas que eu estava chorando, porque eu acho que as pessoas podem ficar, o pastor deve estar se separando, o pastor deve descobriu que está com câncer, o pastor, porque estava destruído, chorando compulsivamente. Meu Deus. Pela dor que Deus mostrou. É como se ele dissesse, olha, não dá pra gente viver indiferente a essa dor. E isso, mano, pra mim, depois eu precisei explicar pro pessoal da caravana o que tinha acontecido e tudo pro pessoal. Quando eu fui explicar, eu chorei de novo, desabei de novo. Sabe, assim, terrivelmente maravilhoso. Aquela experiência terrivelmente maravilhosa. E assim, pra mim mudou, dá o choque que muda, né? A partir dali a gente muda a nossa modo, né? Não tinha mais como ser líder de uma comunidade alheio, sabe, a essa realidade que está à nossa volta. Sabe, à nossa volta. Não tinha mais como. Eu já disse, Deus, eu entendi, não precisa mostrar mais, eu não quero mais. Porque é uma dor, eu não vi nada, eu não tive revelação de nada. Sim, eu simplesmente senti a dor, o vazio, o buraco, a angústia. É uma coisa que eu não consigo nem traduzir. E isso me leva a olhar para aquela fila, olhar para as realidades que a gente tem. Nossa cidade sem saneamento básico, sem nada. As pessoas sem escola, sem comida. E dizer, meu Deus, essa dor, o que sente o coração de Deus? O que sente o coração de Deus diante de tudo isso? E ele está clamando, dizendo, igreja, ama a igreja. Tu tá aí para amar. Eu não criei vocês para vocês ficarem fazendo culto. Eu criei vocês para vocês amarem.
para servir, para lavar os pés, para andar pelas aldeias, curando as pessoas e anunciando o evangelho aos pobres. Foi para isso que eu criei a minha igreja. Deus dizendo, né? E vocês estão perdendo foco. Estão perdendo foco, porque Deus... E aí eu vejo que Deus, por vezes, está levantando ONGs para fazer o que a igreja tinha que fazer. Está levantando bons samaritanos para fazer o que era para a igreja fazer. E a igreja está só ocupada demais. Muita coisa. E criticando, né? Que não é essencial para o reino. Que não é essencial para o reino. Então é isso, mano. Era essa experiência que eu queria compartilhar. Que maravilhoso. Isso é confrontador, vou poder dizer uma coisa. Uma coisa é a gente ter consciência do que tem que fazer, uma coisa... A gente tem essa... Tá aprendendo, né? Tem até um vídeo no YouTube em que eu fiz com o Renan tá até colocando alguns comentários aqui. Renan é teólogo também e autodidata, estudado algumas coisas aí muito boas. A gente fez um vídeo, o tema é a principal função da igreja é se reunir, porque acho que tem muita gente agora que está dizendo, pronto, agora o que a gente pode fazer para, tipo assim, para passar o tempo? Vamos fazer cesta básica, já que a gente não está se reunindo, o que a gente poderia fazer? A gente tem que fazer alguma coisa, então vamos fazer cesta básica, vamos ajudar quem precisa, ou seja, já que a gente não está fazendo o que é essencial, que seria se reunir, vamos fazer alguma coisa aqui que dê para passar o tempo, que seria... Então, assim, se a gente for olhar a lógica, o que é essencial passou, a gente fazia como supérfluo, e o que seria supérfluo a gente trata como essencial. Né? Então, assim... Nós somos cultocêntricos, nós somos templários e cultocêntricos. Sim. E uma coisa que eu tenho falado com os irmãos é exatamente isso. O que seria a igreja? Observando como soldados, filhos do reino, a igreja seria o QG. O QG é o quê? É o local onde a gente vai ali traçar as estratégias, né? Os soldados feridos ali recebem medicamento, recebem instrução, e a gente volta para a guerra. Não tem como ganhar uma guerra todo mundo enclausurado no QG, né? O quartel-general, a nossa guerra é lá fora. Mas, pastor, está quase caindo Só aqui. Que a missão da igreja nessa guerra é salvar os feridos. Salvar os feridos. Pronto, né? Fechou. Não é. Nosso inimigo nossa luta não é contra a carne. É o espírito, né? Nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. É contra esse sistema que está estabelecido. Sim. E aí quando a gente pensa dessa sai para salvar a gente. O que está no campo poxa, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa, essa live está terminando com gostinho de quero mais. Porque é muito profundo. Mas estamos aqui, mano. Estamos aqui, eu estou em casa. Pronto, muito obrigado. Lockdown aqui até de novo, renovar o lockdown. Pronto, eu vou lhe renovar o lockdown aqui em Fortaleza, até dia 31 de maio. Até dia 31? Vixe, aqui foi só 10 dias, eu acho que vai renovar também. Bom, pastor, pode ser que caia agora, teve uma atualização, não sei se vai cair. Muito obrigado pela sua presença, quero agradecer também ao pastor Felipe. Pessoal. Né? Felipe está aí participando com a gente, ele indicou o seu nome. E assim, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe. O pessoal que acompanhou a gente, muito obrigado, já vai cair, falta 20 segundos aqui. Deus abençoe o seu ministério, a Igreja Candeias aí. Amém, mano. Amém. Vocês também. Vocês também. Amém. Muito obrigado. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu talvez não seja a mesma coisa, mas eu estou saindo daqui impactado, quase igual àquela experiência que o senhor teve com a criança abraçada lá com o senhor. Muita coisa vai mudar. Deus abençoe. Grande abraço. Até a próxima.